Eu decidi estudar pro IME, cara, porque me falavam que quem se formava lá ganhava muito dinheiro. Só que eu procurava meus professores que se formavam lá, conhecidos que tinham se formado lá, e ninguém sabia me dizer quanto que ganhava um cara recém-formado no IME. Isso me deixava desesperado, porque, porra, tô aqui me ferrando igual um doido, porque me falaram que vai ganhar bem, mas ninguém consegue me confirmar quanto que é bem. Se eu chegar lá e não for tão bem assim, eu vou ficar puto. E aí eu decidi fazer esse vídeo hoje para te explicar exatamente como funciona esse lance e tentar esclarecer para você quanto ganha o recém-formado no IME de uma vez por todas. Antes de mais nada, você tem que entender o seguinte: no IME existem alunos da ativa e alunos da reserva. Os alunos da ativa são aqueles que decidiram ser militares. Os alunos da reserva decidiram não ser militares. Os caras que são militares, os da ativa, eles têm soldo, alojamento, alimentação, tudo. Os caras da reserva não, eles têm que se manter. O cara da ativa, ele se forma primeiro tenente, direto primeiro tenente. E ele vai seguir uma progressão de carreira natural dos militares. Ele se forma ali ganhando em torno de 10 mil reais, ele pode fazer cursos operacionais, o que não é muito comum para os caras do IME ali, mas tem aí a possibilidade de fazer mestrados e doutorados, que tem um adicional muito bom e é muito mais comum para os caras do IME do que para os caras da AMAN. Então você seguiria ali a progressão de carreira de um militar da AMAN, mas tendo feito o mestrado, quem sabe o doutorado, ganhando bem mais por causa disso. E tem aqueles alunos da ativa como eu, aqueles que, se formaram militares e pediram demissão do exército. Se isso aconteceu, filho, você entrou no grupo agora que é equivalente à reserva, você vai ter que trabalhar na iniciativa privada ou prestar um concurso puro. E é desse caras aqui que eu vou falar principalmente, porque os militares, você já tem aí uma boa noção. E pra gente falar ali dos caras que foram trabalhar na iniciativa privada, eu vou separar em 3 principais grupos. Não existem só esses, tá claro, mas são os principais. Aqueles que decidiram trabalhar em uma empresa de engenharia, aqueles que decidiram trabalhar em carreiras de alta performance, tipo mercado financeiro, como eu fiz, e os caras que decidiram trabalhar em startups ou empreender, beleza? Começando aqui pelos caras de engenharia, a realidade de engenharia no Brasil você já conhece. Aquela história que você vai, ganhar mal pra cacete no começo, é verdade. Claro que o cara do IME, normalmente ele vai trabalhar numa excelente empresa de engenharia. Ele não vai se formar ganhando 3 mil, igual você ouve falar, mas ele vai ganhar ali, vamos dizer, entre uns 7, 9 mil e ali uns benefícios, sabe? Plano de saúde, ticket, essas coisas. Não é uma grana muito alta, de fato. Ele, tenente, estaria ganhando mais do que isso. Mas tem gente que não quer ser engenheiro do exército, quer ser engenheiro fora do exército. A progressão de carreira do engenheiro não é tão rápida, mas ele pode chegar ali, ao ponto de estar ganhando seus 30, 50 mil, se ele estiver numa empresa realmente boa e que dê para ele cargos de gerência e de administração de projetos. O cara que fica na parte puramente técnica normalmente não chega a ganhar essa grana que eu falei. O cara que vai para a parte de gestão e administração, sim. Mas vamos lá, cara, isso daí eu não lembro da última vez que aconteceu, um cara do IME ir trabalhar com engenharia aí no meio civil. Sinceramente, é muito pouco comum, por incrível que pareça. A galera se forma em engenharia lá e não quer trabalhar com engenharia, quer ir para outras coisas mais interessantes ou que tem um retorno financeiro mais alto. E aí entra o caso de caras como eu, que foram trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro, em empresas de consultoria estratégica, ou quem sabe viraram trainees aí de empresas nacionais gigantes, multinacionais, tipo Ambev e outras coisas. Aqui você tem que entender o seguinte: o salário não representa tudo que você vai ganhar, porque você tem uma bonificação semestral ou anual, dependendo da empresa, que é o que vai deixar gordo aí o seu contra-cheque. Mas eu, quando larguei o exército, por exemplo, eu fui ganhar cerca de R$4.500, menos da metade do que eu ganhava como tenente. Mas compensou pra mim porque eu recebi um bônus muito bom no final do ano. O bônus é garantido? Não. Por que ele não é garantido? Porque nessas empresas e no mercado financeiro, as coisas funcionam mais ou menos da seguinte maneira: no final do ano, ou você é promovido ou você é demitido. É simples assim. Então todo ano ali, quase todo ano, vai ter gente sendo demitida e gente sendo promovida. Eu saí naquele ano para ganhar o que eu falei aí, cerca de R$4.500 de salário. Mas com o bônus no final do ano, se você juntar tudo, no final do meu primeiro ano de formado, eu ganhei mais ou menos R$200 mil. Isso é muito acima da média, cara, do que a galera que faz engenharia por aí. Só que tem uma contrapartida, claro. Não é um emprego normal com exigências normais e comuns. Eu trabalhava aí de 12 a 15 horas por dia. Fiquei assim durante um ano, igual um forno. E daí, domingo à noite lá, às vezes, fazer uma porrada de coisa, adiantar coisas da semana. Minha vida virou um inferno pra eu conseguir me provar, não ser demitido no final do ano e receber um bônus interessante no final do ano. Pra você ter noção, algumas empresas dessas aí, principalmente de consultoria estratégica, tipo a McKinsey, BCG, Bain Company, depois vocês pesquisem na internet sobre eles. Elas estão ali categorizadas como tendo os processos seletivos mais difíceis do mundo. São empresas multinacionais, famosas mundialmente por isso. E aí, naturalmente, cara, eles selecionam os melhores do mundo, dão, os melhores salários do mundo, dão carros de luxo pros seus funcionários, pagam pra eles estudar um MBA fora do Brasil. Então, uma parada absurda. Você não vai ter um nível de exigência ali comum no seu trabalho. Mas não se engane, essas empresas não contratam só quem vem do IME ou do ITA. Elas têm um filtro ali principal, tá? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o mercado financeiro só contrata aí principalmente quem vem do IME, da
FGV, da PUC e alguns da FRJ. Fora isso, é muito difícil você entrar em vagas boas do mercado financeiro. Mas só você ser formado no IME garante que você vai conseguir uma vaga dessas para ganhar como eu ganhei 200 mil recém-formado? Claro que não, só seu diploma não vai te garantir isso. Você tem que se preparar para os processos seletivos. Eu mesmo reprovei em vários deles e passei também em vários deles. Pô, teve processo seletivo meu, cara, que eu passei por 12 entrevistas, metade delas foi em inglês. Teve prova de matemática em inglês, redação em inglês. Teve ainda uma dinâmica de grupo, de negociação também em inglês. Então, pô, é extremamente rigoroso. O fato de você ter um diploma do IME te garante a entrevista nesses lugares e participar do processo seletivo. Mas ali só vai ter gente boa competindo contigo. Muitos amigos meus do IME, geniais, 1000 vezes mais inteligentes do que eu, não conseguiram passar em provas como essa porque não se prepararam. Então não é tão simples assim, sou do IME, então com certeza vou conseguir um emprego igual o do Arcanjo. Não é assim. Mas voltando à grana aqui, que é o que você quer saber de verdade. Que satisfação, aspira. No meu primeiro ano formei, recebi cerca de 200 mil reais. No meu segundo ano de formado, eu recebi mais ou menos 330 a 340 mil reais. De um ano pro outro, cara, foi um aumento aí de, 70%. Isso é absurdo. E claro que eu tive que trabalhar ainda mais. Eu tava ralando igual um corno. Não é simples, não é simples. Eu também tive amigos do IME que entraram em empregos como esse e foram demitidos porque não deram conta do trabalho. Então, cara, não tem essa regra. Aluno do IME vai ganhar tanto, beleza? Ó, já segue o canal aí que eu ainda vou falar da terceira de grana. Em relação à terceira categoria, os caras que vão trabalhar em startups ou empreender, você tem que entender de cara que isso não é pra qualquer um. Se o cara vai trabalhar numa startup, ali de cara ele vai ganhar muito pouco. Enquanto a startup não explodiu, ela é startup, ela não paga bem pra ninguém. Se o cara for empreender, ele precisa ter grana pra se manter, pra investir na empresa dele, pra contratar funcionário, é uma porrada de coisa. Então não é uma realidade pra todo mundo que se formou no IME. Por mais que o cara tenha capacidade técnica pra isso, intelectual pra isso, pode não ser uma possibilidade viável pra ele, por questões financeiras. Então, normalmente, quem se envolvia com isso eram os caras do IME que tinham mais grana já de família. O cara podia se dar esse luxo porque, a família dele ia manter ele ali tranquilamente. Isso só virou uma realidade minha, eu só larguei meu emprego pra fundar a Tropa depois de 3 anos no mercado financeiro, porque não tinha como antes. Então não adianta, se você for um cara simples como eu, você sonhar que vai pro IME, vai fundar uma empresa lá e vai explodir a boca do balão. Não é simples assim. Eu já vi acontecer. Na minha turma tem um camarada que já fundou 2 empresas e vendeu as empresas, por milhões e milhões de dólares, mas é um cara fora da curva. O moleque chegou no IME, já sabia programar tudo. Ele estudava programação desde os 7 anos de idade, fora da curva. Não tente se enquadrar numa situação dessa, entendeu? Eu nunca tentei me enquadrar, você também não deveria, é a recomendação que eu te passo. Mas voltando aqui às startups, normalmente o trabalho te paga muito pouco, você recebe ações da empresa, para se ela der certo, daqui uns anos for um Facebook, alguma coisa, você vai estar bilionário. Agora, se ela não der certo, ela quebra e você não vai ter recebido merda nenhuma. Você vai ter ação de uma empresa que não vale nada, entendeu? Então não é possível para qualquer um você fazer uma aposta dessa. E o trabalho do cara do IME dentro aí da startup vai variar, né? Pode ser relacionado à programação, finanças, uma porrada de coisa ali que o cara tem mais facilidade, mais interesse em trabalhar. Mas se ele for um empreendedor, vai ficar que nem eu, dá aula, faxina, faz tudo, compreendeu? Então vamos lá, falando de mim. Eu, fui militar, depois fui pro mercado financeiro fazer um pé de meia, aí fundei minha empresa que, eu não tirei nem um centavo até hoje pro meu bolso ainda, tudo vai pros gastos do alojamento. Você consegue fazer essas coisas também, você consegue circular entre diversas áreas das categorias aí que eu te expliquei. Só que você tem que entender que depende 100% de você. O IME não vai te ensinar nada pra isso. O IME não me ensinou nada de finanças pra eu trabalhar no mercado financeiro. Era no meu tempo livre lá, entre provas, entre aulas que eu estudava. O IME não me ensinou nada sobre fundar uma empresa, fui eu que estudei isso. O IME não me ensinou nada sobre dar aula, fui eu que fui correr atrás de aprender a dar aula, de preparar um curso, esse tipo de coisa. Tudo depende de você e 100% de você, de mais ninguém. Você consegue também fazer as coisas que eu fiz e até melhores, sem dúvidas. Só depende de você, beleza? Então é isso, se inscreve no canal, comenta, compartilha aí e tamo junto.